Olá, gente. Hoje a gente vai estar iniciando nossos estudos sobre radiciação, beleza? Com a resolução desse exercício, eu coloquei só uns bem simplesinhos, bem bobinhos, que é os iniciais que todo mundo aprende lá pelo 7º ano, para a gente só ter uma noção de como é, né, a definição mais ou menos de radiciação, beleza? Então aqui no início eu vou só estar relembrando um pouco do que é uma radiciação, o que é uma raiz, certo? A gente conhece assim, né? Temos o símbolo, dentro tem um númerozinho, colocar um A. Aqui, nesse lugar aqui, a gente tem outro númerozinho, vou colocar uma letra K, por exemplo. Beleza? E isso é igual... Tem um resultado chamado de π. Cada letrinha dessa, a gente tem um nome, certo? Esse que vai aqui em cima, ó, o nome dele é índice. Índice da raiz. Beleza? Vamos ver o outro importante. Esse que está aqui dentro da raiz, né, embaixo, é o radicando. Radicando nada mais é do que um número que fica ali que a gente está procurando o resultado da raiz, tá? E esse que a gente chama de raiz, né, na verdade, gente, ele é o radical. E o próprio símbolo, tá, que a gente utiliza da operação. Ele é o radical. Beleza? E o B? O B é o resultado? Não, esse sim que a gente deveria chamar de raiz. Certo? O resultado é a raiz. Tranquilo? E como que funciona aí, por exemplo, tem alguma regra para esses números? Por exemplo, pro radical, pro radicando e pro índice, nós temos algumas restrições, tá? Inicialmente, o índice, ele é conhecido por ser um número natural. O que é um número natural? A partir do 2, tá? 2, 3, 4, por aí vai. Beleza? E o radicando? O radicando, dependendo se o número natural, ele depende do número natural, tá? Se for par, ele só pode ser números positivos, beleza? E se for ímpar, ele vai poder ser qualquer número real. Mas, por enquanto, como a gente vai lidar aqui no exercício só com raiz quadrada, ó, ou seja, só com raiz de índice 2, o radical, por enquanto, a gente vai admitir que ele seja somente o A, né? No caso aqui, a letra A, seja somente positivo, maior ou igual a 0. Beleza? Não negativo, no caso. Então, vamos para o exercício. Ele está pedindo para calcular raízes quadradas abaixo e justifique o resultado com um cálculo. Ou seja, a gente vai recorrer a um tipo de potência ou multiplicação para a gente poder justificar nosso cálculo, tá? Nosso resultado. Que não é uma coisa bem natural no início de você estar estudando raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 4 aqui no item A. Raiz quadrada de 4 é 2. Aí vem o porquê. Porque 2 elevado ao quadrado, certo? É igual a 4. Qual que é a lógica aqui? Né? Como que você fez isso? Lembrando, gente, que quando for raiz quadrada, tá? Raiz quadrada e raiz de índice 2, a gente não coloca o índice. Pode observar que todos aqui tá sem, ó. Beleza? Não precisa colocar quando for uma raiz quadrada. A gente já sabe, porque o 2 é o primeiro dos índices, tá? Começa sempre pelo 2, olha só. Índice começando pelo 2. Então, a lógica aqui, como eu ia dizendo, é procurar um número, certo? Procura um número que elevado ao índice dê como resultado o radicando, certo?
Lembrando que o resultado é a raiz. O radicando, ele é o que a gente está procurando raiz dele, beleza? Então, olha só, eu procurei o 2, beleza? Aqui o 2. 2 elevado ao índice 2 deu como resultado o 4. Tranquilo? 2 elevado a índice 2 deu como resultado 4. Vamos ver mais um aqui, ó. Raiz quadrada de 9. O resultado é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado, certo? 2 não quis sair. 3 elevado ao quadrado, o resultado é 9. Observa que o resultado deu radicando, mas a raiz elevada ao índice, ou seja, eu procurei um número elevado ao índice 2, né? Elevado ao quadrado, deu como resultado um radicando. Beleza? Então, você na raiz quadrada, você procura esse número. Na verdade, qualquer raiz, né? Mas inicialmente na raiz quadrada. Olha só outra aqui. Raiz quadrada de 25. O resultado é 5. Por quê? Porque 5 elevado a 2 é igual a 25. 5 elevado ao quadrado, certo? É igual a 25. 5 elevado ao quadrado, que é o índice da raiz, deu como resultado radicando. Portanto, só pode ser o 5 o resultado dessa raiz. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é o 4. Por quê? 4 elevado ao quadrado, resultado 16. Não se confunda, o resultado é a raiz, né? A raiz é o 4. Esse daqui é só uma justificativa, né? Por quê? 4 elevado ao índice 2, beleza? 4 elevado a 2. 4 elevado ao quadrado, outro jeito de dizer, é o resultado, o radicando. Ou seja, por isso que o 4 é o resultado dessa raiz. Tranquilo até aí? Ah, por que a gente fala raiz quadrada? Certo? Ou elevado ao quadrado? Porque faz referência, né, à figura geométrica, o 4. O quadrado, aliás. O quadrado, gente, ele tem as dimensões iguais, certo? O lado é igual, os dois lados são iguais. Então, quando você vai calcular uma área de um quadrado, se um lado vale 2, por exemplo, é só você multiplicar o lado pelo outro, não é? Base vezes altura na área de um quadrado. Então, a área desse quadrado vai ser, na verdade, a área desse quadrado vai ser 2 vezes 2. E isso é uma potência de 2 elevado ao quadrado. Beleza? Resultado é 4. A ideia de procurar a superfície, né, procurar a área, é contar quantos quadradinhos de lado 1 cabe aqui dentro. Ó, 1, 2, 3, 4. Exatamente o resultado aqui. E por que a gente fala raiz quadrada, né? Porque quando você quer reverter esse processo, quando você quer procurar... Aqui a gente estava procurando a área. Ó. Quando você quer procurar o lado a partir da área, você deve extrair a raiz quadrada da área, certo? Raiz quadrada de 4. E o resultado só pode ser o 2. Tranquilo? Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Ó, já está até justificado ali. Tranquilo? Então, quando você quer reverter o processo, procurar o lado do quadrado aqui, lado L. Quanto vale o lado? Se ele me der a área, né, eu extraio a raiz quadrada. Então, assim como, deixa eu ver... Não, no próximo vídeo eu vou explicar quando for raiz cúbica. A gente vai ver que faz referência a outra figura geométrica, que é o cubo. Tranquilo? Vamos ao item E. Raiz quadrada de 81, todo mundo conhece da tabuada, né? Como assim? Raiz quadrada de 81 é 9. Porque o 81, se você observar bem, você olha direto no radicando. A dica também é bem forte, né? Você olha direto ao radicando e lembra que número que é elevado a 2, elevado ao quadrado, dá 81. Só pode ser o 9, certo? Porque 9 elevado a 2, o resultado é 81. Lembra? 9 elevado ao índice elevado a 2
tem como resultado o radicando, ó, 81. Então, a gente olha direto para cá e procura um número que elevado ao quadrado, no caso da raiz quadrada, o resultado é 81. Beleza? Mais um aqui. Raiz quadrada de 121. Esse foge um pouco da tabuada, né? Já passou dos 10. Mas eu digo para você que o resultado dele é 11. 11 elevado ao quadrado é igual a 121. De novo. Que número que elevado ao quadrado, né, dá 121? 11 elevado ao índice, elevado ao quadrado, resultado 121. Por isso 11 é o resultado da raiz, tá? Raiz quadrada de 64, nós já sabemos da tabuada, que é 8 vezes 8, né? Por quê? Porque 8 vezes 8, ou seja, 8 ao quadrado, é igual a 64. Tranquilo? 8 elevado a 2, resultado 64. Portanto, 8 é a resposta. Raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12, ou seja, 12 ao quadrado, resultado é 144. Beleza? Antes de finalizar o vídeo, eu queria comentar, só usando esses dois últimos exemplos aqui, eu queria comentar uma outra forma de encontrar raiz, tá? Quando passa da tabuada que a gente conhece, né, no caso aqui do 4, do 9, do 16, do 25, a gente pode fazer um tipo de método para encontrar a raiz quadrada, beleza? Aí eu vou ter que apresentar para vocês uma propriedade, certo? Para a gente poder encontrar a raiz quadrada. No caso, vocês têm que ver que a raiz, gente, ela nada mais é do que uma potência de expoente fração, certo? Ora, como que é isso? Digamos que a gente tem aqui A e a gente vai tirar uma raiz quadrada desse A, beleza? A elevado a um expoente N. E aqui o índice a gente já tinha dito ali em cima, mas que é o K. Por definição, né, isso daqui você pode escrever assim, ó. A. Agora que vem um segredo. O A está elevado a N e tem um K lá aqui, né, no índice. O que a gente faz com esses dois? O radical ele vai sumir, mas ele some se você fizer isso aqui, ó. Forma uma fração no expoente. E o índice da raiz aqui, ou seja, ele vem parar aqui no denominador. Beleza? Então a gente vai botar o K aqui. E quem está aqui dentro, que é o N, é o expoente do A, ele vira numerador dessa fração. Nossa, mas que complexo, complicou muito, professor. Não estou entendendo nada. Isso daqui, gente, vai ser útil quando você for encontrar a raiz quadrada desses carinhas aí, que são números muito grandes. Você vai poder simplificar o cálculo, né? Simplificar usando ali uma fração, certo? Para quem já estudou números racionais, claro. Números, no caso, simplificação de fração, etc. Por exemplo, ali, raiz quadrada de 144. Vou fazer só o 144, que é para o vídeo não ficar tão longo. A gente vai usar o método de fatoração, da decomposição em fatores primos, beleza? Ele é muito útil para encontrar a raiz quadrada. O 144 é par, então posso começar dividindo por 2. 72 por 2. 36 por 2. 18 por 2 dá 9, beleza? Por 3 agora, porque não dá mais por 2. O resultado é 3. E por 3 dá 1. Tranquilo? E agora, qual é que é o segredo aí, né? De encontrar a raiz quadrada. Se você está procurando uma raiz quadrada, você deve vir aqui na fatoração que você fez e separar
de 2 em 2. Beleza? Porque todos, quando você separa os fatores de 2 em 2 e você escreve eles na forma de potência, né? Por exemplo, 2 vezes 2 vai dar 2 ao quadrado. Observe que ele ficou com o índice 2. 2 ao quadrado aqui também. E aqui 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Certo? Quando você separa assim, esses números, eles automaticamente têm raiz quadrada. Beleza? Eles, claro, vão se multiplicar dessa forma aqui, tá? A gente continua a multiplicação. Ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Beleza? Então, o 144 foi reescrito dessa forma aqui, ó, tá? Então, lá embaixo da raiz, onde tinha a raiz de 144, você vai escrever isso dali. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Beleza? E fecha a raiz. E agora, o que acontece? O que vai acontecer nesse caso? A gente vai lembrar de uma propriedade de potência, certo? Lembra que quando tinha expoentes iguais, olha aqui, ó, expoentes iguais, a gente podia multiplicar as bases e depois elevar o expoente. Sério? Sério? Olha lá. Raiz quadrada de... Eu posso fazer isso aqui, ó, multiplicar todo mundo, 2 vezes 2 vezes 3, e depois elevar a 2. Beleza? Como que ficaria isso? Eu vou só apagar aqui, tá? Já que a gente já reescreveu o 2, aliás, o 144. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3, 12, certo? Então, ficamos com 12 elevado a 2. 12 elevado a 2, gente, se você perceber com os outros cálculos que a gente acabou de fazer, é exatamente o que a gente quer, ó, certo? A gente quer um número que elevado ao quadrado, por exemplo, aqui o 5, dê o resultado radicando, beleza? E a gente acabou de descobrir que 12 elevado a 2, como a gente não mexeu em nada aqui, a gente só fatorou 144, 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Portanto, essa é a resposta, certo? Mas a gente vai ter que usar aquela propriedade ali, né? Ó. Raiz quadrada de a elevado a n, raiz de índice k elevado a n. A fração diz que o n vira numerador e o índice, o k, vira denominador dessa fração. No caso aqui é um 2, né? A gente tem o 12. Vai ser formada uma fração aqui. Quem vai para cima? Quem vai para cima é o n. Ou seja, é o 2 aqui no caso do 12. E o 2 daqui, né? O índice vem para baixo. 2. Ora, isso daqui é muito fácil. 2 dividido para 2, o resultado é 1. Então ficou 12 elevado a 1. 12 elevado a 1, o resultado é o próprio 12. Ou seja, você acabou de encontrar a raiz quadrada de 144 usando o método da fatoração. Um outro jeito de fazer isso, né, gente, é simplesmente quando você fatorar e fizer isso daqui, né, encontrar esses fatores aqui, todos em 2 elevado a 2, você simplesmente corta esse 2, porque ele é raiz quadrada. Então, 2 vem para cá, ele tem uma raiz quadrada, ele vem para fora da raiz. Corta esse outro 2, porque ele também tem uma raiz quadrada. Então, ele vem para fora da raiz. Corta esse 3 ao quadrado, né? Esse ao quadrado ali, ele também tem uma raiz quadrada, ou seja, simplesmente ficou 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Beleza? Você separa de 2 em 2 e simplifica o índice com o expoente. Tranquilo? Nas próximas aulas a gente vai treinar mais essa técnica e depois vamos ficar mais proficiente, beleza? Por enquanto era isso, a gente só queria treinar um pouco da definição e uma propriedade só, beleza? Espero que tenha ajudado, é isso.